Bem, pessoal, vamos falar da losartana, Aradós, que vocês perguntam muito aqui sobre esse remédio. É um dos remédios mais prescritos, mais utilizados, já tem genérico aqui no Brasil, dá no posto de saúde de forma gratuita, né? Muita gente utiliza, até eu utilizo, né? Eu sou hipertenso, acabo utilizando também. É um remédio barato, bom, que funciona bem, vamos entender mais ou menos a lógica, né? Em primeiro lugar, eu gosto, tem muito vídeo aqui falando da losartana, como funciona, mas eu vou mostrar o contexto de vocês, do desenvolvimento, o que é que a gente tem hoje de informação, quais são os riscos dessa medicação, né? É um remédio bem antigo, né, da década de 80, ele foi desenvolvido por uma empresa química americana, né, DuPont. Ela ficou até famosa ultimamente, porque saiu uma série falando até mal do escândalo que teve do Teflon nos Estados Unidos. Se você gostar de história de empresa e tal, vale a pena, um filme muito bom, contando mais ou menos essas histórias, brigas que tiveram lá. Mas nesse caso a gente vai falar bem da DuPont, porque ela desenvolveu esse remédio, né? Então o que eles fizeram? Eles investiram para desenvolver um remédio para pressão. E os pesquisadores, quando foram analisando, viram a angiotensina, que tinha um papel muito importante na regulação da contração dos vasos. E eles imaginaram, poxa, se a gente criar algum inibidor desse receptor, e aí o que vai acontecer? O vaso, em vez de ter a contração, que a angiotensina 2 faria, ele não vai estar, ele vai estar mais relaxado e vai controlar a pressão arterial. E isso funcionou. A lógica basicamente da medicação é essa. Ele começou e foi investigado para controle da pressão arterial, desenvolver a losartana para justamente ter essa relação com os receptores da angiotensina 2, evitando essa contração do vaso, fazendo o vaso ficar mais dilatado e controlando a pressão. Essa pesquisa se comprovou, fez estudo fase 1, fase 2, fase 3, né? Entendeu essa pesquisa da losartana é bem interessante, que eles pegaram desde o início de entender os receptores até criar a medicação, né? E nisso que eles provaram que justamente controlava a pressão. E aí foi a grande revolução. Isso foi aprovado pelo FDA em 94, então desenvolvido na década de 80, 86 mais ou menos, pela essa química do POM. Sai em 94, né? Foi um remédio que realmente revolucionou o tratamento, porque foi o primeiro remédio. Hoje já tem vários que usam com essa mesma lógica, essa disputa com a angiotensina, né, e bloqueando os receptores, né, e foi um remédio que revolucionou. Bom, barato, se espalhou pelo mundo todo, é um dos remédios mais prescritos e mais utilizados no mundo para controle da pressão arterial. Apesar de antigo, funciona muito bem, né. Depois viu que ele serviu para outras coisas, é bem interessante, porque às vezes o paciente que é hipertenso tem essas outras doenças, né. Ele tem um efeito na proteção renal, então muitos pacientes às vezes têm problema renal, utilizam também, o médico pode passar nesse contexto, né. Insuficiência cardíaca, ele tem um impacto também prevenindo. Então foi um remédio que realmente foi revolucionário, né? No Brasil, em 2010, mais ou menos, ele foi liberado como genérico também. Então é um remédio que acabou ficando bem popular, bem barato, né? Lembrando, como todo remédio tem efeito colateral. Pode dar tosse, pode dar angioedema, que é o inchaço, né? Tem que ter cuidado com alguns pacientes, né? Em especial se você tem problema hepático, problema renal, seu médico vai te orientar direitinho. E todo remédio começou a tomar, notou inchaço, notou algum mal-estar, tosse, qualquer incômodo, procura o seu médico, e muitas vezes pode ser uma reação remédio e o médico vai tirar. Mas de um modo geral, um remédio bem tolerável, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Eu vou fazer esses vídeos também que contam história, porque eu sei que isso ajuda a gente a fixar a cabeça e confiar mais, né? Vocês têm muita dúvida de remédio, muita dúvida dessa coisa da indústria, né? Até, por exemplo, até coincidência, estou falando do losartana, da DuPont, que tem um escândalo do Teflon. Então, as pessoas têm muito medo da indústria. Isso funciona, isso não funciona. A indústria não quer viciar a gente nesse remédio de pressão. Eu tenho muito paciente perguntando isso. Eu falo, não. Tem evidência científica, tem estudos, várias farmacêuticas testaram, fizeram outros remédios, né? Então há sim uma segurança muito grande no uso crônico desse remédio de pressão arterial, eles revolucionam. E já está comprovado, reduz infarto, reduz AVC, reduz uma série de problemas. Claro que a medicina é dinâmica, pode ser que surjam remédios melhores e modifiquem, mas hoje é o estado da arte, é um remédio realmente muito bom, muito seguro, muito eficaz. Inclusive eu sou hipertenso e acabo precisando tomar, infelizmente, né? Tem muito fator genético de hipertensão, pouca gente sabe, mas geralmente pele negra, né? História familiar, todos esses são fatores de riscos importantes para a pressão arterial alta. E aí, se você está protegido, se você toma remédio, sua pressão normaliza, evita esses riscos. Espero que tenha ajudado. Abraço.